pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos. Estamos muito alegres, né, de termos pessoas com rostinhos novos aqui, né, na nossa célula. Na verdade, hoje a gente está fazendo esse formato um pouquinho diferente, que vai ser mais um bate-papo com o tema, né, da Reforma Protestante. E para nós darmos início, nós vamos orar neste momento, né, ao nosso Deus, pedindo para que Ele conduza essa programação, que Ele fale aos nossos corações desde já. Oremos. Pai Santo, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia tão lindo que o Senhor preparou para nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado saúde, tem estado conosco a todo instante, ó Pai. Sentimos a Tua mão poderosa sobre nós e nós não temos palavras, ó Deus, para agradecer tamanha bondade, né, compaixão que o Senhor tem tido para conosco. No decorrer desse dia, Pai, deste momento aqui que nós teremos, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, usando, ó Deus, as leituras bíblicas, as orações, os louvores, ó Pai, e o Teu servo, o reverendo Homer, para que esteja trazendo, ó Pai, o que Tu queres falar a cada um de nós. Fica conosco, mais uma vez te agradecemos e louvamos o Teu santo e excelso nome por tudo que Tu és. No nome do Teu Filho, amado Jesus, amém. E agora eu peço que os irmãos estejam abrindo em Romanos, capítulo 5, nós faremos essa leitura de forma alternada, dos versículos 1 a 6. O título é A Justificação pela Fé e Paz com Deus. Podemos? Vou iniciar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém. Já passando agora para o nosso grupo convidado, né? Convidei os irmãos Fernando, da Igreja do Jardim Guanabara, a Luíse, sua esposa, que ainda está na Betel? Está na Betel. E o Fernandinho também da Betel, né? O Lucas, bancários. Ribeira, perdão. E o reverendo Maurício também, que tiveram aí na composição, né, dessas canções da Reforma que a gente cantou no ano passado, não foi? Eles cantaram, a Federação de UMP cantou esses 5 cânticos com essa temática da Reforma Protestante, né? Então, eu vou pedir para que eles estejam agora nos conduzindo nesses louvores. Boa tarde, meus irmãos. Pensei ser somente uma parte, talvez fosse somente em relação a mim, mas não. Todos em total depravação, dos pés à cabeça, para que ninguém jamais se esqueça. Caí em total
só restava lamento e choro. Então pensei, vou fazer de tudo para sair dessa situação. Qual nada, não fosse o Senhor e a sua eleição, que é incondicional, eu por mim jamais me livraria desse mal. O que moveu a mão de Deus para que a escolha se desse? Uma ação da minha mão ou um olhar de leste a oeste? Descobri nada a poder com a minha vida podre se não fosse o Senhor. Sua vontade sobre tudo, A escolher sobre tudo que é seu. descobri nada a poder. Com a minha vida podre se não fosse o Senhor. Sua vontade sobre tudo, A escolher sobre tudo que é seu. descobri nada a poder. Com a minha vida podre se não fosse o Senhor. Sua vontade sobre tudo, A escolher sobre tudo que é seu. Então, a partir do momento que eu entendi, basta da minha parte uma reflexão para que a expiação eu encontrasse? Bastaria eu me arrepender e refletir no que vivi. Mas quem sou eu para me redimir e buscar a face de Deus? Deus se fez igual a mim e totalmente diferente do que sou. O verdadeiro Verbo em carne enfrentou a cruz dos céus. Bastaria eu me arrepender e refletir no que vivi. Mas quem sou eu para me redimir e buscar a face de Deus? Deus se fez igual a mim e totalmente diferente do que sou. O verdadeiro Verbo em carne enfrentou a cruz dos céus. Foi a investida de Deus por amor e sem adeus. Quer dizer que pouco ou nada depende de mim? Ainda que eu queira ir para bem distante, sim, tudo passa, menos a presença de Deus com a sua irresistível graça. Ainda que eu vá pra longe, Perto está o Senhor de mim, irresistível é sua graça, me libertar do ego. Eu que antes era cego, vejo hoje a cruz de Cristo, apesar que se existo, é por sua graça infinita a mudar a minha vida, da prisão à liberdade, da mentira à verdade, pra Jesus
Eu que antes era cego, vejo hoje a cruz de Cristo, a provar que se existo é por sua graça infinita, a mudar a minha vida, da prisão à liberdade, da mentira à verdade, pra Jesus que é o caminho. Agora eu sei de tudo isso. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quiseram saber isso desde o tempo em que eu era criança. A querer e andar e a caminhar no caminho dos santos, na perseverança. Salvos pelo amor do Pai, sob a graça de Jesus, santificados pelo Espírito, seguimos firmes pela fé. Quem nos ajuda no caminho é o Senhor, motivados pelo Espírito de amor, separados pelo Pai para si mesmo, a perseverar, a perseverar. Salvos pelo amor do Pai, sob a graça de Jesus, santificados pelo Espírito, seguimos firmes pela fé. Quem nos ajuda no caminho é o Senhor, motivados pelo Espírito de amor, separados pelo Pai para si mesmo, a perseverar, a perseverar. Quem nos ajuda no caminho é o Senhor, motivados pelo Espírito de amor, separados pelo Pai para si mesmo, a perseverar, a perseverar. Queria agradecer aqui mais uma vez a participação. Dá vontade de ficar ouvindo o dia todo. É bem legal. E agora vou estar chamando o nosso pastor Homer para nós estarmos batendo aqui. Ele vai fazer essa reflexão, né, de início, falando um pouco sobre o papel do jovem na Reforma Protestante. E depois a gente vai ter aquele momento de bate-papo, né, tirar dúvidas, aproveitar, né, do nosso pastor aqui. Pode sim, cara.
que fica com aquele não. Obrigado. Gente, parabéns, viu? Todo mundo aqui está preocupado com o estudo. A gente deve terminar na faixa de umas 6 horas. Por quê? Até 7? Porque não, estou falando 6, porque daqui a gente já vai direto para bancários. Tá certo? Que tem o aniversário da igreja, todos estão dispostos? Aí alguém fala assim, tu é mau. Não, mau é ele. Eu sou o Homer. Essa foi boa, né, Maurício? Irmãos, que bom podermos estar juntos nessa tarde. E o desafio que foi colocado é qual é o papel do jovem na reforma. Então, assim como a gente fez lá em Praia da Bica, quem esteve lá, a minha ideia é lançar algumas provocações, reflexões, quero colocar um ponto. A primeira parte vai ser falando sobre a questão dos jovens da reforma, e depois nós vamos entrar no nosso debate pensando na nossa juventude de hoje, tá bom? São 2 tópicos, 2 partes diferentes. A primeira eu vou tentar lançar algumas provocações para a nossa reflexão aqui, e depois a gente conversa sobre o tema batendo papo. Ainda bem que o Maurício está aqui. O que eu costumo dizer que eu tenho resposta para qualquer pergunta que fizerem, tá bom? Eu sempre vou responder. A maioria das vezes é não sei. Mas lembra que eu estou falando que eu vou responder. Não estou dizendo que sei a resposta. Como o Maurício está aqui, eu posso dizer, passo a bola. Né? Ainda posso passar para o Ronan, posso passar para o Leandro, aqui, os presbíteros, eu estou bem. Gente, olha só, a primeira pergunta que me veio à frente quando foi colocado o tema, qual o papel do jovem na reforma, foi ir para a reforma protestante. E para fazer a seguinte pergunta, tinha algum jovem lá? O que vocês acham? Voltando, vamos pegar um pouquinho nos pré-reformadores, no reformadores, e vamos pensar assim, esse foi um movimento jovem? O que vocês acham? Vamos fazer uma perguntinha. Você fez a pergunta que está aqui. Né, Luiz fez a pergunta. Vamos começar com 3 personagens, tá bom? Eu estou baseando no John Wycliffe, Martinho Lutero e Calvino. Gente, sem olhar no Dr. Google, só de cabeça, porque vocês sabem de cor, quantos anos tinha John Wycliffe quando ele foi ordenado vigário na cidade de Villigan e já tinha concluído o mestrado e começou a influenciar o mundo com as suas ideias? Quantos anos você acha que ele tinha? 28, chegou perto. Para cima. Quem falou? 31? Você falou 31? Na mosca. Ele era jovem? A UMP vai até quando? 35. 1517, 31 de outubro de 1517. O que aconteceu nessa data? Então, quando Martinho da Vila, não, Martinho Lutero, não confunda Martinho da Vila com Martinho Lutero, né? Quando Martinho Lutero colocou as 31 teses lá, ninguém falou, pastor? Falaram? Ah, graças a Deus. Não era 31 de outubro, foram 95, o pastor não ficou doido não. Quantos anos Martinho Lutero tinha em 1517? 26? Não. 27? 37? Menos. Opa. Mais. Desse jeito tá ficando fácil demais. Menos. 34 anos. Ele seria sócio do MP? Tá sócio. Acho que o William achou ruim por algum motivo. Você está bem novo ainda, né? Beleza, gente, mas nós somos calvinistas. Na primeira vez que Calvino chegou em Genebra, quantos anos Calvino tinha?
Gente, das 3 vezes a Luísa chegou perto para baixo. Quase. Quando Calvino chegou em Genebra, qual era a idade dele? Hã? Mais um. 27 anos. Esse não tem dúvida aí que seria da UMP mesmo, né? Não seria conselheiro. Talvez o conselheiro aqui só o Lutero. Gente, nós estamos falando de 3 períodos bem diferentes. Wycliffe, pré-reformador, um dos nomes mais importantes do período anterior à reforma. Wycliffe é o primeiro grande defensor da separação igreja-estado e da tradução da Bíblia. 31 anos. Nós vemos Lutero, já com a sua longa carreira, com 34 anos, colocando a reforma, né? E Calvino, com 27 anos. 27 anos. Curiosamente, seria uma revolução jovem. A reforma tem tudo a ver com a juventude dessas pessoas, certo? Vamos começar por aí. Tem um vídeo que eu gosto muito, mas não tem nada a ver com o assunto, eu só quero pegar uma frase, é um vídeo que fala sobre as mudanças e o tempo, quem é que são os grandes provocadores de mudança. O vídeo começa assim: os jovens são a grande força catalisadora das mudanças em todas as épocas. Então, sempre que vai colocar alguma ideia de mudança, ele vai dizer o seguinte: vai e perceba, você vai ter uma juventude, uma mocidade tomando a frente e clamando. E é muito interessante que eu confesso que eu só fui me interessar em saber a idade dos reformadores depois que foi feita essa pergunta. Até então, a minha cabeça imaginava um Lutero já velhinho, um Calvino já velhinho, e Wycliffe, então, muito velhinho já, velhinho assim, na faixa de, acabar com a gente aqui, no mínimo, uns 45 anos, para começarem a reforma. De repente eu me deparo com a situação. Gente, a reforma foi um movimento jovem. Agora, o que eles têm em comum? Primeiro aspecto que a gente vai ver nestes jovens reformadores, tá certo? Todos eles são marcados por uma formação acadêmica destacada. E isso eu estou querendo dizer de um investimento que vem de longe. E, por favor, quando eu falo formação acadêmica, eu estou dizendo aqueles que eles se prepararam para viver o mundo em que eles viveram, na época deles. Veja bem, Wycliffe, com 18 anos, ele foi estudar teologia, filosofia e legislação canônica em Oxford. Com 18 anos, ele foi fazer, era um curso, mas esse curso ele era formação em teologia, filosofia, que são 2 áreas amplas, extensas e extremamente voltadas para a reflexão da mente, e legislação canônica, que daí vai lhe dar a capacitação para ser um tradutor da Bíblia com a eficácia que ele foi. Então ele tinha 18 anos quando ele começou o seu curso numa área extremamente complicada. Lutero. É interessante que Lutero ele vem de uma família mais, digamos assim, uma família de interior, né? Tem uma boa formação de comércio, mas o pai queria que o filho fizesse diferença. Então, o que fez? Com 17 anos, ele foi enviado para a Universidade de Erfurt, onde ele tocava alaúde. Ele era músico, ele gostava. O Lutero tem como é que fala? A produção de Lutero na área musical, ela é tão grandiosa quanto na área teológica, e talvez até mais produtiva, né? Entre elas, o hino da Reforma, o Castelo Forte. Agora, o apelido de Lutero durante esse tempo era o filósofo. Só para ter uma ideia, Lutero ele se graduou em 1502, concluiu o mestrado em 1505, e entre 17 candidatos ele foi considerado o segundo melhor. Daí a ideia de que ele era vascaíno, né? Porque o pessoal diz que Vasco é sempre vice, né? Isso é só para puxar a sardinha para depois vocês implicarem comigo. Beleza. Então você vê, desde 17 anos nós vemos Lutero envolvido com a área acadêmica, com o conhecimento do tempo, conhecimento do mundo, com influência. Outra, Calvino.
Calvino era adolescente quando foi enviado à Universidade de Paris para estudar teologia. Ele fez teologia e aí o pai dele, meio injuriado com ele querendo se tornar religioso, né, na época, ele tirou e levou ele para fazer direito em Orleans. E lá ele fez, concluiu. Quando ele terminou o direito, ele voltou e fez o final da teologia e começou a trabalhar como um dos principais apoiadores de Nicolas Cop, né, que era o reitor da Universidade de Paris, que tinha acabado de abraçar a visão luterana, a visão da reforma de Lutero, e Calvino se aproximou dele, abraçou o protestantismo e com essa idade de 24, 25 anos, ele começou a ser o principal assessor do reitor da Faculdade de Paris, que vai iniciar na França a reforma protestante. É interessante, você vê, o mundo de Calvino é um mundo altamente acadêmico. 3 pessoas, um pré-reformador, 2 reformadores, e vocês vão ver diretamente a ligação deles com o mundo acadêmico, certo? Vamos em frente. Segundo aspecto em comum que a gente encontra nesses 3 jovens, eles tinham uma visão crítica dos sistemas político e religioso, todos 3. Tanto para Wycliffe, quanto para Lutero, quanto para Calvino, a religião ela é essencial, mas a religião não é maior do que a Bíblia. Certo? O governo é essencial para nos administrar, mas eles não podem fazer o que querem. Veja bem, Wycliffe, ele expôs o seu pensamento de que deveria haver separação entre igreja e Estado. Na sua juventude, quando ele tinha acabado de assumir um alto posto na universidade, ele começa a defender isso, e ele é chamado para se explicar diante do bispo de Roma. Quem é o bispo de Roma? Nada mais, nada menos do que a maior autoridade sobre o Papa. Então inclusive quando chega lá, vai o parlamento inglês, ele está diante de todas as autoridades defendendo a ideia de que igreja e Estado têm funções diferentes e não podem interferir uma na outra, e eles batem um martelo nisso, e ele fala o quê? Ele diz assim: eu prefiro manter a minha fé centrada na palavra de Deus. Ele não está cedendo, ele não vai ceder diante de uma pressão. Ele tem a visão crítica, ele entende que a igreja se tornou do Estado e o Estado era dominado pela igreja, e isso não é bíblico, e ele foi até o fim. A história de Wycliffe é muito interessante. Wycliffe ele foi condenado, perseguido, e aí ele ficou tipo no isolamento dentro de casa, e lá ele fez a tradução da Bíblia do latim, da Vulgata, para o inglês. Então, a primeira tradução que está diretamente ligada ao Wycliffe, e ele estava assistindo uma das missas quando teve um problema de saúde e veio a falecer. Mas ele estava com um processo sendo julgado de heresia, e esse processo continuou sendo julgado. 12 anos depois da sua morte, ele foi condenado à fogueira. Mas como é que você pode condenar uma fogueira alguém que já morreu há 12 anos? O que eles fizeram? Desenterraram os ossos de Wycliffe e queimaram na fogueira para cumprir a pena. Né? Tamanha a revolta que sentiram dele por ele confrontar os poderes religioso da época da igreja e o poder político, o poder Estado e igreja. Lutero é outra pessoa interessante. O próprio ato de Lutero em colocar as 95 teses era um simples chamado para um debate público. Lutero queria dizer o seguinte: olha, nós estamos recebendo aqui em Wittenberg um emissário do Papa, conhecidíssimo, o camarada que sabe que na venda das indulgências, 50% dos recursos era de Tetzel e 50% era oferta para construir o Vaticano. Então, assim, o cara era bom para vender perdão. Nada mais, a indulgência nada mais é do que vender perdão. Você pode pagar pelos pecados que você vai cometer, que já está com perdão garantido. Olha que coisa maravilhosa, né? Quanto mais dinheiro, mais perdão, e maior a basílica lá do Vaticano também.
que Lutero faz? Aquele monge de uma cidade no interior da Alemanha, ele confronta, ele fala, olha, essas são as teses que eu quero que você explique antes de viver da indulgências aqui. Né? E quem é que estava novinha na época? A imprensa. Né? Quem tinha ali na época muitos interessados na Alemanha de divulgar. Então, veja, dessa atitude se espalha. Agora, Lutero teve muitas dificuldades. Em uma dessas dificuldades, ele foi chamado diante do Papa, diante do imperador, diante de todas as autoridades, para ele rejeitar publicamente o que ele estava defendendo. E o que ele faz? Ele diz que a sua consciência não lhe permite subjugar, a sua consciência não permite que ele faça a declaração de pedido perdão, né, aceitando, digamos assim, rejeitando a punição da igreja, né, e tendo a punição da palavra de Deus sobre sua vida. O que eu quero dizer? Lutero, assim como Wycliffe, eles estavam dispostos a criticar, seja a política, seja a religião, tendo como única base a palavra de Deus. E Calvino? Bom, Calvino, a gente já falou que ele foi um colaborador do reitor eu vou falando e vou vendo os errinhos aqui do texto, é engraçado. O Nicholas Cop, que era o grande divulgador dos movimentos reformados da visão de Lutero em Paris, e depois nós vamos ver ele fugindo, de certa forma, da França por causa da perseguição. Ele preferiu abandonar todo o posto, todos os direitos. O pai de Calvino era uma pessoa importante, né? E ele perdeu, ele abriu mão de tudo isso para simplesmente viver a sua fé, manter a sua fé. Uma das coisas que eu gosto muito de Calvino, ele é falado muito como teólogo. Poucos conhecem do seu legado pastoral. O legado mais forte de Calvino não é teológico, é prático. É prático, é o que ele fez em Genebra. Agora, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu fiz uma proposta temática. O meu tema seria trabalhar a visão missionária de João Calvino. E me proibiram de trabalhar esse tema, dizendo que Calvino não tem visão missionária. Eu fiquei mais angustiado, estou angustiado até hoje. Se você pegar todas as cartas de Calvino, você vai perceber que Calvino está escrevendo para reis, príncipes, para autoridades. Você pega as Institutas de Calvino, ele escreve as Institutas para o rei da França. E ele deixa bem claro que ele quer que o rei da França conheça a palavra de Deus, porque ele entende que se o rei da França se submeter à palavra de Deus e deixar Deus ser a sua direção, se ele for governado segundo os princípios da palavra de Deus, a França será um lugar melhor para se viver. Sabia que quando os huguenotes vieram aqui, né, Villegagnon veio para o Rio de Janeiro, os calvinistas que são relatados na história, até a Rede Globo já passou um documentário sobre Villegagnon e fala sobre os calvinistas que vieram. Esses calvinistas vieram com uma carta escrita pelo próprio João Calvino, indicando para que eles venham e preguem a palavra, porque se o Brasil conhecer o Senhor e for regulado pela Bíblia, será um lugar melhor para viver. Então, veja bem, Calvino, mesmo depois de fugir, ele continua se preocupando em confrontar e ensinar as autoridades religiosas e políticas a que se submetam à palavra de Deus, né? Então nós vemos, tanto Wycliffe, quanto Lutero, quanto Calvino tiveram problemas com a igreja, tiveram problemas com o Estado, porque eles preferiram se submeter à palavra de Deus e queriam que essa palavra fosse a direcionadora e que modificasse o mundo ao seu redor. Agora, há um outro ponto que também eles são iguais. Todos eles eram profundamente tementes a Deus e apaixonados pela Bíblia. Wycliffe dedicou seus últimos anos para traduzir a Bíblia a partir da Vulgata, que é a Bíblia de Jerônimo, né, que era latina. Os últimos anos da vida dele foram na dedicação da tradução. O que ele queria é que a Bíblia se tornasse acessível a todo o povo. Ele caminhava literalmente na ideia de que a única autoridade que deveria ser ouvida em todos os momentos era Deus falando através da sua
Bíblia. Quando a gente olha para Lutero, ele dedicou grande parte do seu tempo de claustro, quando ele teve que se esconder, protegido pelo príncipe alemão, né? Ele estava no castelo, boa parte do tempo, além das batalhas espirituais e das músicas, ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão. Então veja bem, Wycliffe acreditava que a Bíblia deveria ser lida pelo povo, para que o povo compreendesse o que Deus quer, e ele acreditava que essa Bíblia faria a diferença. Qual foi o primeiro livro impresso? A Bíblia. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. O que eles fizeram imediatamente? Espalharam a palavra. Eles criam firmemente que quem faria a reforma não é Lutero, não é Calvino, não são os reformadores, é a palavra de Deus. E Calvino não precisa nem falar. Ele dedicou toda a sua vida a criar uma sociedade através da palavra de Deus, através da Bíblia. A sociedade, na visão dele, ela era construída a partir da Bíblia. Aliás, se você pegar a história, primeiros 2 anos de Calvino em Genebra foram tão bons e tão fiéis à Bíblia que o pessoal mandou ele embora. Contam alguns historiadores que a pena para quem faltasse 2 cultos seguidos era o chicote. O que vocês acham de a gente aprovar no conselho aqui? A gente tem a chamada de todos os membros. Quem faltar 2 vezes, 2 domingos seguidos, leva uma chicotada. O que vocês acham? Não aprovam? Vai ter até pastor. Até pastor vai levar chicotada, né? Então, mas assim, havia uma rigorosidade. Mas o que ele estava? Qual era a visão de Calvino em Genebra? A Bíblia nos dá as instruções para viver na sociedade. E é assim que a gente tem que caminhar na reforma. Eu creio que quando Calvino foi expulso com Farel e voltou 2 anos depois, ele voltou mais tranquilo, mais manso, algumas coisas passaram, mas a reforma que existia, ele cria que era através da palavra de Deus. Agora não esqueçam, Calvino era um homem que cria no poder da oração, tá, gente? O motivo dele ficar em Genebra foi a oração de Farel. Ele foi convidado a ficar em Genebra para ajudar Farel a trabalhar a visão reformada na cidade, e ele disse que não, não e não, ele queria descansar. Aí Farel disse, vem cá que eu quero orar por você. E ele ora, diz assim, Deus, amaldiçoa o descanso do teu servo, que sabendo da necessidade que nós temos dele aqui, ele abre mão desse trabalho para poder descansar, que ele não tenha 1 minuto de paz. Ele terminou a oração, Calvino disse, eu vou ficar. Ele cria que Deus ouvia mesmo aquela oração, né? Gente, olha só, 3 aspectos que a gente colocou aqui. Deus usou jovens para fazer a reforma protestante acontecer. E você pode voltar, eu peguei só 3 exemplos, Wycliffe, Lutero e Calvino. Mas você pode observar os outros historiadores de uma forma geral. Se a gente pegar aqui, a gente falou muito dos moravianos, que são herdeiros de John Huss, que passaram despercebidos por toda a reforma e depois, quase 2 séculos depois da reforma, se torna o maior movimento missionário de expansão do reino de Deus mundo afora. Era uma comunidade de 600 pessoas e que mandaram 200 missionários para o mundo. A maioria deles, jovens, entregaram a vida para servir o Senhor. Jovens que zelaram por uma formação que lhes desse uma visão crítica e que eles pudessem ter a sua voz ouvida perante reis e perante sacerdotes. E jovens que acreditavam firmemente que Deus era o Senhor da sua vida, da história, e eles acreditavam que Deus estava falando através da palavra de Deus. São esses jovens que causaram impacto no mundo. Foram esses jovens que transformaram a igreja através da reforma. A pergunta que tem a partir de agora, e aqui está em branco, então não preparei nada, que é a minha parte eu já fiz, agora vocês que fazem, né? E os jovens de hoje? O que temos em comum com os jovens reformadores? Agora é com vocês.
vimos aqueles jovens. E o que nós temos em comum com os jovens da Reforma? Deixa eu dar uma dica. Eu creio que o contexto que nós vivenciamos aqui é muito parecido com o contexto da Reforma, viu, gente? Nós vivemos um período histórico em que muita coisa que acontecia ao redor da Reforma está acontecendo no nosso tempo. Inclusive, crendices, superstições e invencionices dentro da igreja. Inclusive, um relacionamento igreja-estado que foi amplamente combatido pelos reformadores e era extremamente difundido. Só para ter ideia do quanto que essa visão é complicada, a Igreja Presbiteriana na Escócia, ela é pertencente ao Estado, certo? Então, se você quiser ser um pastor presbiteriano na Escócia, você faz um curso de teologia, faz um concurso público e o Estado passa a pagar o seu salário. Então, as igrejas são enormes, são igrejas vazias, tudo bem. Imagina, um templo desse tamanho, tem um culto por semestre. Né? Mas ele recebe o saláriozinho dele todo mês e a maior parte, assim como na Inglaterra e em outros locais, eles vivem do turismo do templo. Então, pessoas chegam, tem sempre ali a pessoa para dar uma palavra, para vender artigos, para contar história, para fazer um passeio turístico pelo templo, coisa assim. Então, quando você olha para isso, você vê a igreja que se vendeu ao Estado e ela morreu. Mas graças a Deus existe a Igreja Presbiteriana Libertada da Escócia, como tem a Libertada da Holanda. Por que o termo é esse? É porque ela se livrou da influência do Estado e essa igreja, ela não tem tanta estrutura, tanto prédio, tantas coisas, mas tem a palavra de Deus no comando. E está viva. E marcada pela oração no estilo de John Knox, que afinal de contas, quando fugiu para Genebra, era jovem também. Vamos lá, gente, agora é com vocês. Quer comandar, Lisandro? O que nós temos em comum ou precisamos ter em comum com os jovens da Reforma? Por favor. Muito interessante. Às vezes, a igreja ela caminha com a ideia de que fé e ciência são opostos. A visão que a gente vê nesses jovens é que a ciência ela é mais poderosa quando tem fé. Mas ter fé não significa obrigatoriamente ter ciência. E nós hoje somos uma igreja que caminha muito por fé e despreza muito a ciência. E um dos versículos usados para isso é que a letra
mata, mas o Espírito vivifica. E a letra ali é a gramática, sem um estudo zeloso e a presença do Espírito Santo. Então, assim, interessante. Nós precisamos desenvolver a ciência a partir da fé. Deixa esse ponto e vamos em frente. Rodinei. É interessante você pensar que ou a Bíblia molda quem somos, ou quem somos muda a Bíblia. Não é verdade? Então nós temos uma situação muito interessante, porque no tempo da Reforma, você tinha várias pessoas que acreditavam firmemente, por exemplo, que a igreja tem o poder, através das ações das bulas papais, dos como é que é, não? Concílios, da ação da igreja, ela poderia, vou usar um termo só para poder mostrar como que a situação é parecida. A Bíblia poderia ser atualizada. O que significa isso? Temos que trazer a Bíblia para o nosso tempo. Então, algumas coisas que funcionavam lá não funcionam hoje porque a sociedade mudou. Tá certo? O grito dos reformadores é: não, a palavra de Deus é a mesma sempre. Sempre. Uma questão é cultura. Uma coisa é eu falar aquela palavra que eu gosto de ficar dizendo aqui, né? Uma coisa é perguntar quem tem enxunde nas ilhargas. Quem tem? Quem tem enxunde nas ilhargas? Sabe das coisas, tá vendo? Já. Se eu perguntasse quem tem gordurinha na cintura, o pessoal ia ficar assim, pergunta indiscreta, pastor, né? Mas quando a gente fala quem tem enxúndia nas ilhargas, isso é uma mudança de termos, porque antigamente se falava. Então você atualiza o texto para tornar mais compreensível, mas a palavra de Deus continua a mesma. Então, assim, é interessante. Será que hoje os nossos jovens, estou falando de jovens, né? Estão com o mesmo apego à palavra como aquela que transforma a sua vida, como os nossos reformadores tinham? Porque lá fora o mundo está apetitoso a destruir a palavra de Deus. E a gente, olha só, a gente começa a perceber que talvez nós não estejamos buscando o conhecimento, o conhecimento e a formação que nos capacita a dialogar com o mundo, debater com o mundo. Não estamos buscando.
Mas pelo menos estamos buscando ter o nosso caráter, a nossa fé formadas a partir da palavra de Deus? Estamos caminhando. Vamos lá, quem mais tem alguma coisa para acrescentar? Olha, vocês decidem. Como diz aquele evangelista, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Se não era evangelista, deveria ter sido um evangelista que falou isso. Vocês concordam? É interessante isso. Será que nós estamos amando o mundo em que vivemos do jeito que Cristo nos amou? Será que essa visão ela está impactando a nossa vida a ponto de entendermos que se estivermos no meio de um caminho de trevas, somos a luz? Aqui. Wycliffe fez filosofia em um curso só que também tinha teologia. Mas Lutero fez especificamente e Calvino fez a teologia, né? E depois partiu para o direito, tendo a filosofia como escopo de todos. Era basicamente a formação, era teologia e filosofia caminhavam juntos. Sim. A filosofia é tão importante no meio acadêmico que o termo PhD é o quê? Philosopher, doutor em filosofia. A ideia que tem é que a pessoa que adquire a capacidade
de se tornar um pesquisador autônomo, ele se tornou um filósofo. Então, qualquer área, você formou na área de química, laboratório, se você chegou numa fase em que você tem a sua autonomia para pesquisa, sua independência, então você é um filósofo. A ideia da faculdade nesse sentido, né? O que você tem aqui é, quando você trabalha dentro do contexto em que você entende que essa é a briga histórica da teologia com a filosofia. A filosofia é como se ela estivesse defendendo a capacidade máxima do indivíduo em adquirir sua independência de pesquisa, sua autonomia no conhecimento. A teologia acredita que quando você se torna um filósofo, você ainda está abaixo daquele que é o conhecedor de tudo. Então, acho que a teologia é um passo acima da filosofia. A filosofia diz que não, ela escraviza, porque você pode refletir sobre Deus adquirindo a sua capacidade máxima de pensamento também. Mas é interessante isso, né? Todos eles tiveram uma formação em que abriu a mente para pensar, refletir, debater, influenciar. Todos. A abertura filosófica na mente deles, né? Será que a gente está aberto a isso, gente? Deixa eu dizer, o que é mais confortável para nós? Ficarmos dentro da nossa igreja, zelando pela nossa fé com os nossos irmãos que compartilham. De vez em quando a gente tem umas briguinhas, mas pelo menos compartilham da base, ou a gente ir lá para fora e correr risco, e sério risco. Eu gosto de usar umas palavras de provocação, né? Por exemplo, alguém pergunta para mim assim: oi, pastor, como é que o senhor está? Eu falo, como diz aquele profeta, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Graças a Deus. Não devemos parar de dizer graças a Deus, graças a Deus. E o mais engraçado é que quando a pessoa, assim, da minha idade mais ou menos, né, que ouve essa frase e entende eu falando um profeta, ele fica... Que profeta? Ele fica numa curiosidade, porque ele só lembra da música secular, né? E eu vou embora, deixo às vezes na curiosidade. Às vezes já teve uns que vieram depois, falando assim, rapaz,
com o profeta. Ele fica com aquilo na curiosidade. Ou seja, às vezes a gente tem que ter algumas armas para poder entender para eles. Nós não somos ignorantes. O ser cristão não significa que nós somos desconhecedores. Gente, é muito comum no nosso dia de hoje. E vocês acham que quando Wycliffe se levantou e tentou dizer para a igreja que a igreja estava errada na forma de proceder, vocês acham que quando Lutero colocou as teses lá diante dos magnatas da fé, quando Calvino resolveu escrever para o rei, você acha que eles olharam para Calvino e disseram assim, é o doutor que está falando? Não, falaram a mesma coisa, é um ignorante, um iletrado, uma pessoa que não vale nada, que não dá crédito, não devemos dar crédito nem para ouvir. Hoje são nossos, e eu estou falando de pessoas que estavam junto com a reitoria, mas pessoas que perante as autoridades, tanto do mundo político quanto do mundo religioso da época, eram vistos como ignorantes. Então, assim, não é esse lado. Eu acho que são algumas coisas engraçadas que Deus faz no mundo. Provavelmente, talvez Wycliffe pudesse ser uma pessoa de grande importância pelo papel que ele desenvolveu. Mas Calvino e Lutero, se não fosse o agir de Deus, a graça, só a graça na vida deles, eles seriam dois anônimos. Se você for visitar Genebra hoje, você vai encontrar alguns locais que lembram o reformador, mas a cidade de Genebra não lembra mais de Calvino. A Alemanha lembra de Lutero, mas Genebra não lembra de Calvino, nem nas influências que teve. Em compensação, a cultura está marcada, impregnada com o pensamento dele até hoje. Então, é interessante a gente pensar nisso. A igreja tem que sair das suas paredes, mas não basta sair das paredes dizendo, eu creio. Tem que ter a Bíblia dentro do coração. E essa Bíblia tem que levar a gente a argumentar com a ciência, argumentar, mente aberta, e ser capaz de a gente sentar junto com uma pessoa, ainda que depois que desmontar todo o argumento, ele pegue uma arma e resolva dar cabo de nós. Fizeram isso com todos os pré-reformadores. Para surgir um Lutero, surgiram muitos antes, que não alcançaram o sucesso de Lutero. A pergunta é, jovens, estão dispostos? Todo mundo quer ser Lutero e Calvino. Eu lembro desculpa, já vou passar a palavra. Tem um missionário, Marcelo Maurício. Tem Maurício, é nome bom. Conhece ele, né? Marcelo foi missionário na Rússia por muito tempo. Só tem um problema. Marcelo é negro. A esposa dele, negra. E eles moravam num quarto andar de um prédio que era habitado na maioria por skinheads. Só para ter uma ideia, em uma das vezes que o Marcelo foi espancado, um grupo de moradores foram na casa dele, arrancaram ele na marra e saíram chutando ele escadaria abaixo até chegar no chão, no último piso. Né? Esse é o Marcelo. Ele fez esse trabalho durante muitos anos na Rússia. Vocês vão lembrar dele, quem curte futebol, o Marcelo ele era o tradutor oficial da seleção brasileira quando ia para o lado da Rússia, aquela região lá, ele que fazia a tradução. E uma vez ele estava, se não me engano, na Arábia Saudita, quando foi, já é antiga essa questão do racismo no futebol, né? Ele foi chamado, eu não lembro qual foi o termo especificamente, sei que ele ficou revoltado e foi preso. Ele foi preso na Arábia Saudita por muitos anos porque ele reagiu à ofensa racial que ele sofreu sendo ele um dos delegados da seleção brasileira, tá certo? É só pegar. Esse Marcelo, ele vinha no Brasil, e ele gostava de, quando estava fazendo o trabalho missionário, ele fazia um desafio. Ele falava assim, olha, irmãos, Deus me deu a oportunidade de orar, e quando eu oro, as pessoas recebem dons. Quem quer receber um dom aqui? Levanta a mão se você quer receber um dom. Disse que era assim, a igreja inteira. Né? Então ele fala assim, fecha os olhos, eu vou orar. Hoje Deus está distribuindo o dom de mártir. Disse ele que ele fez com o olho fechado e ele só via assim, ó. Eram as mãos descendo direto.
Aí ele fala de um dia que foi muito engraçado, que a igreja veio e todo mundo, ninguém queria receber o dom de Marte, né? Aí todo mundo bateu a mão e ele ouviu uma vozinha muito carinhosa dizendo assim, baixa a mão, Zé. É o marido, o senhorzinho, que esqueceu a mão levantada e a esposa, preocupada com ele, pediu para ele abaixar a mão também. Né? E ele falou, irmãos, o que significa a palavra mártir? Testemunha. Mártir não é quem morre. Mártir é quem se dispõe a morrer, mas não nega sua fé. Isso é mártir. Por que mártir se tornou aquele que morre por uma causa? Por causa da era dos mártires, a era das testemunhas que foram sacrificadas. É por causa dos pré-reformadores, que deram a vida, mas não negaram a fé. Então, quando ele fala que Deus está distribuindo dons, levanta a mão e diz, eu quero ser um a receber esse dom, porque eu prefiro a morte a negar o meu Jesus. Se agirmos assim, Deus pode nos dar a bênção de ser o Calvino, o Lutero, ou o Wycliffe, John Hus, Savonarola, do nosso tempo. William.
Deixa eu colocar uma teoria aqui, correndo o risco do Maurício me denunciar no presbitério e depois me... Eu tenho umas ideias muito interessantes. Eu creio que nós precisamos de um momento essencial para a igreja voltar a se descobrir como igreja. Eu creio que hoje, quando faz uma estatística aí dizendo que nós somos 90% de cristãos no Brasil, eu acho que nós somos 90% de uma terrível confusão que matou o Evangelho e não deixou ninguém conhecer quem é Cristo no Brasil. Eu creio que quando a gente pega o que é evangélico, não tem nada a ver com a razão de ser, que é o Evangelho. Quando a gente começa a olhar o mundo que nós vivemos, nós vamos perceber que, em nome da fé, nós temos visto atrocidades terríveis. As pessoas que estão defendendo que a Bíblia precisa ser modernizada são líderes evangélicos com reconhecida reputação cristã. Não é a pessoa de fora que quer mudar a Bíblia, são os de dentro. E talvez vocês convivam com pessoas que são lideranças contundentes no nosso meio aqui, estou falando da ilha, do Rio de Janeiro, que talvez queira pregar coisas que sejam extremamente... vou dar um exemplo. Em 2010, eu estava pastoreando Nova Friburgo, e na época era aquela PL 122, né, que condenava, que passava a criminalizar, tornando crime o crime de homofobia, um negócio assim. Um vereador lá de Nova Friburgo resolveu transformar em lei municipal algumas coisas, e dentre essas coisas estava assim: se uma pessoa denunciar à polícia que um pastor fez uma pregação considerada por essa pessoa homofóbica, ela pode denunciar na delegacia e a polícia deve prender o pastor para averiguação. Mais ou menos assim. Bom, para mim, todo tipo de ilegalidade possível. Que qualquer pessoa que tiver com raiva de mim vem aqui, ouve uma pregação, se sentiu ofendida, vai na delegacia, me denuncia, a polícia vem, me prende e depois vai avaliar se tem ou não tem razão. Ou seja, primeiro prende, depois julga. Era essa a ideia. E a gente foi conversar com o dito cujo. Não teve conversa, aí a gente reuniu o Conselho de Pastores e elaboramos um documento. E nós fomos à diretoria dizendo para ele com outras armas, né? A gente disse assim, começando assim: nós, pastores evangélicos da cidade de Nova Friburgo, nos comprometemos a direcionar os membros da nossa igreja a votarem contra o vereador fulano de tal e todos que aprovarem essa lei no pleito do dia que for levado para o plenário. Tal. E colocamos, né? Nós estamos nos comprometendo a fazer campanha política dentro da nossa igreja contra todos os que aprovarem essa lei. E fomos colocando. E no final falamos assim: nessa hora saberemos qual população gera mais votos para o senhor. A população LGBT. Na época era só LGBT, tá, gente? Na época era. Depois foi crescendo a família. Se é essa ou se é a população evangélica. Veja bem, nós fugimos completamente de um princípio de religião, mas nós entramos num princípio de cidadania. O reino de Deus é muito maior, mas nós estamos no reino secular. Essa carta fez ele nunca entrar com o projeto para votação. Nunca votou. Ficou para um lado, para o outro. Quando os outros vereadores ficaram sabendo do compromisso das autoridades de Friburgo, ficaram com medo. Não vamos votar. Sei que a coisa nunca foi, morreu a lei, acabou. Beleza, ganhamos, não ganhamos? Perdemos. As 3 igrejas que tinham maior representação e peso, os pastores não quiseram se envolver, porque eles não queriam ter na população LGBT inimigos. Foi isso que eles falaram conosco. Nós não queremos perder o apoio e a amizade deles.
Certo? Então, veja bem, se a gente quer ser amigo do mundo, a gente não vai ser amigo de Deus nunca. E deixa eu dizer uma coisa, se uma população não nos respeita pela opinião que temos, não é por concordarmos que a gente será respeitado, está entendendo? O respeito existe quando você olha para quem pensa diferente. Pensa diferente. Aliás, aqui deixa eu contar uma coisinha. De vez em quando acontecem umas coisas meio malucas. Até naquele voo fatídico que eu tive, né? Teve um dia que eu estava chegando no Rio, não teve pouso, a gente voltou para Campinas, me hospedaram em Sorocaba para no outro dia vir para cá. Esse período nosso em Campinas, todo mundo lá com aquele clima gostoso, né, de muita paz e amor. E eu estava no meio do grupo e eu reparei uma pessoa que tentava entrar num grupinho, no outro, e não conseguia. Claramente o camarada é homossexual. Estava na cara, né? E eu percebi assim, ele sentou no canto, pastor, eu olhei para aquilo e falei assim, gente, eu vou lá sentar do lado dele. Eu precisava carregar o celular, né? Fui lá, sentei do lado dele e puxei papo. Me apresentei como pastor, imagina a cara. Ele olhou para mim, tipo assim, vai pregar para mim, estou lascado. Eu sei que ele começou tentando dar uma rejeição, puxou papo, conversou. Aí, de repente, ele estava conversando numa boa. E começou a chegar um monte de gente ao redor. Eu acho que o pessoal falou assim, vai ter briga ali, eu vou... E começou, de repente, estava todo mundo conversando. Chegou um determinado momento, ele falou de uma viagem que ele fez para o Marrocos, perdeu o voo e teve que ficar lá. Aí ele falou assim, eu não tive coragem de sair do aeroporto por medo de ser agredido. Eu virei para ele e falei assim, como pastor, como cristão, se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa que você. Porque provavelmente eu teria medo de ser agredido, porque eu também sei o que é ser discriminado. Somos completamente divergentes, mas há pontos de cidadania que podem ser tratados com respeito, com valorização, vocês concordam? A divergência não nos afasta, nos une, quando existe respeito. Respeito. O que os reformadores buscaram em todo o tempo foi uma divergência respeitosa. Calvino nunca foi expulso da igreja, Calvino nunca saiu da igreja, ele não era bem-vindo. Lutero foi expulso, Wycliffe foi considerado herege. É a igreja que não suporta que eles queiram voltar para a Bíblia, porque a igreja quer amizade lá fora. Eu creio que nós vivemos tempos difíceis, porque ser do reino de Deus me faz entender que esse mundo não é o nosso mundo, mas é onde vivemos. Sendo do reino de Deus, o meu voto seria no reino celestial. Mas estando aqui, eu sou responsável por cumprir, respeitar e transformar as leis que estão aqui no nosso redor. Não adianta eu, por exemplo, se no meu país eu posso avançar sinal vermelho, aqui eu levo multa, não é verdade? Mesmo eu sendo de outro país. Agora, eu acredito que a igreja ela precisa voltar a olhar para dentro. Eu creio que nós temos um movimento jovem lá fora, e eu quero dizer lá fora, acreditando que aqui dentro a gente é diferente, tá? Mas eu creio que nós temos um movimento lá fora muito forte ideologicamente, mas um movimento forte sem conhecimento, cru. Grande parte dos diálogos que você vai fazer com boa parte dos movimentos jovens de hoje não era assim 20 anos, 30 anos atrás. Porque aqueles que estavam gerando as ideologias, eles estavam estudando, hoje eles criaram um grupo e esse grupo está repetindo, reproduzindo, mas eles não estão com a mesma força de argumentos. Esses jovens vão se tornar professores, vão se tornar as referências de uma faculdade daqui a alguns anos, mas não vão ter a mesma força de influência filosófica, ideológica, dos que estiveram alguns anos atrás. Ou seja, nós teremos, daqui a alguns anos, um movimento universitário fraco. Será que nós somos uma igreja que está preparando para chegar nesse momento histórico e mostrar a força da nossa palavra, da palavra de Deus, a força da nossa fé, a força do nosso conhecimento
e poder cumprir o que está lá em João? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Será que a gente é capaz de sentar ao lado de uma pessoa que pensa totalmente o oposto da gente e mostrar para essa pessoa que o Cristo a quem servimos é muito mais poderoso do que todo o anticristo ou os cristos que eles conheceram de uma igreja que não representa mais o Evangelho? A igreja no tempo de Lutero era fortíssima. E até hoje é. Só não era bíblica. Era riquíssima. Só não usava os recursos para a glória de Deus. Tinha faculdades, tinha conhecimento, mas não formava filósofos, teólogos, pensadores, críticos. Formava robôs. E aí, o que a gente vai fazer? A coisa é com vocês, viu? Luiz, desculpa, uma coisa que você falou interessante. Às vezes, você vai perguntar por que você odeia tanto a igreja? E se ele te der, começar a falar com liberdade, você vai quase dizer, eu odeio essa igreja também. Porque muitas vezes o que ele está esperando da igreja não é a condenação. O que eu entendo, assim, de vários contatos que eu já tive com várias pessoas, nós fazíamos lá em Vitória, durante 3 anos, um projeto de carnaval chamado Projeto na Praia. Né? Eu esqueci um pedacinho do nome. Eu sei que a gente ia para a praia na hora que o carro elétrico passava e a gente começava um pouquinho antes, fazia um culto na praia. A gente, no final, já era a programação oficial da prefeitura. Eles montavam palanque, caixa de som, e assim, por dia, saíam cerca de 1000 pessoas de trás dos carros de som para conversar com a gente. Dali, eles iam para casa. Nem todos ficavam na igreja. Mas a maioria do que estava ali, quando ia conversar, e eu sempre gostei de fazer parte do grupo de aconselhamento ali, perguntava, por que você está aí? E eles reclamavam, a minha igreja, como é que é? Eu não suporto mais a minha igreja. Aí fala, mas qual o problema da sua igreja? Ela fala assim, eu sei que eu estou errado, mas não preciso ouvir isso o tempo todo. A maioria das pessoas, é interessante a situação, a maioria das pessoas, ela quando começa a se afastar de Cristo, ela tem um sentimento de culpa terrível de ter se afastado de Cristo. E o que o mundo faz? O mundo vai tornando a culpa normal. Até chega um momento que você esquece do sentimento de culpa. Você esquece. E aí você vive com liberdade.
Mas quando você comete algo errado, no primeiro momento, o que você precisa é daquele Jesus que está ali escrevendo e diga para você, vai e não peques mais, porque o que transforma a vida daquela mulher não é o julgamento de Jesus dizendo, eu te inocentei. É o amor que ele teve capaz de olhar para ela, que já reconhecia. Ela falou assim, né? Aliás, é interessante, quando Jesus pergunta onde estão seus acusadores, ela fala o quê? Ninguém ficou, só o Senhor. O que ela está dizendo? Primeiro, ela já se condenou, senão ela teria ido embora. Ela já se condenou. Segundo, ela diz, o Senhor tem autoridade para julgar. O seu julgamento é o julgamento único aqui que tem autoridade sobre minha vida. E quando Jesus diz, não peques mais, ele está dizendo, abandona isso. Ou seja, ela é tocada com o amor do Senhor, ela é tocada com a graça do Senhor e ela é tocada com a justiça do Senhor, que diz para ela mudar de vida. Mas não existe a condenação nas palavras. Não existe uma palavra para poder aumentar o peso a um coração que já está com peso. A igreja hoje ela tem lançado muita pedra e visto pouca transformação. Eu ouvi uma vez um amigo dizendo assim, pastor, a igreja tem mandado mais gente para o inferno do que o diabo. Nós precisamos de jovens reformadores para o nosso tempo, para que a gente não aceite o pecado em forma nenhuma, em hipótese alguma. A palavra de Deus é a minha única regra de fé e prática, e é só nela que eu confio. Mas por eu confiar nela, eu entendi que só tem um santo no mundo, se chama Jesus Cristo. Só tem um caminho que vem pela salvação, e esse caminho se chama Cristo. O único caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Minha igreja é uma bênção. Nossa igreja é uma bênção. Mas quem salva é só Jesus.
Olha, eu vou contar uma experiência e vou terminar. Né? Se quiser falar, por favor. Quando eu dava aula em Belo Horizonte, eu dava aula de evangelismo. E nós separávamos um fim de semana para fazer um estágio. Então a gente separava um grupo, levava um grupinho para... A gente viajava vários locais ao redor de Belo Horizonte. E tinha um rapaz lá, um pastor, que já era assim, sabe aquele estágio de estimação, né? A gente já tinha tudo combinado. Ele levou um grupo, e aí quando terminou o culto, ele virou para 2 dos seminaristas que eles estavam. Não vou poder mandar o William numa dessas, meu Deus, agora ele está sabendo do segredo, né? Mas ele falou assim, olha, tem um casal que me procurou, dizendo que eles estão com muitos conflitos conjugais, que o diabo quer separá-los. Então eles estão procurando a igreja e eles estão começando a frequentar e pedindo oração. Eu queria que você fosse fazer uma visita a eles, tá bom? Foram, terminaram, pegaram o endereço. Quando chegou lá, só estava a esposa em casa. Aí eles começaram a conversar, a bater papo, tal. Ela chorou, falou barbaridades, o que o diabo está fazendo, aquela coisa, tudo. Aí falou assim, então, olha, vamos orar. Como é que é o nome do seu marido? Ela falou assim, não, o pastor não falou, não, nós somos lésbicas. Aí os 2 descobriram. Na hora, o colega disse que ficou sem reação, não sabia o que fazer, né? Descobri na hora da oração. Aí disse ele que fez aquela oração, literalmente, a palavra dele, olha, eu fiz a oração meia boca, mais por mim do que por elas, porque eu estava tão desesperado, saímos correndo, fomos falar com o pastor, por que o senhor fez isso com a gente? Por que o senhor não avisou? Ele falou assim, olha só, eu ia deixar de dar a vocês a experiência do impacto da notícia que eu tive. Vocês tinham que experimentar como pastor o que é isso. Vocês experimentaram. Agora, resolvam. E foi interessante que essa experiência dele serviu como um estudo de causa na turma. Anos depois, conversando sobre muitas coisas. Eu vou deixar no ar aqui as coisas, tá certo? Mas veja bem, vivemos um mundo de impactos constantes contra a nossa fé. Os nossos grandes desafios. Primeiro, nós temos uma fé suficiente para poder continuarmos firmes diante de Jesus. Quando a opção contra nós for a morte, esse é o jovem reformador, tá certo? Ele tem uma fé tão convicta que ele está disposto a morrer por essa fé. E segundo, temos um amor ao mundo tão grande, mas tão grande, que independente da profundidade no qual ele esteja afundado no pecado, nós somos capazes de amar a ponto de morrer por eles. Esse é o jovem reformador, tá bom? Ele é capaz de ter uma fé tão firme que dá a vida para não negar a fé e um amor tão profundo que pelo pecador ele se dispõe a entregar a mesma vida. É fácil, viu? Eu via muita pregação de um cara chamado Leonardo Ravenhill. Aí, em uma das pregações, ele fala, na igreja primitiva, no caso com Pedro, né, em uma pregação, 3.000 almas se converteram. Hoje houveram 3.000 pregações, enquanto eu estou falando com vocês, e nenhuma alma se converteu. Aí ele vai levar isso para a parte da oração, que aí eu queria falar que eu acho que a oração é fundamental também, né? Não só na parte da pregação, ele vai falando que antes do Pentecoste eles estavam reunidos numa casa orando, né? Então eles só tiveram aquele impacto por conta da oração. E vários avivamentos com os moravianos. Jonathan Edwards também fala que enquanto ele orava, tinham pessoas orando pelas pessoas que estavam ouvindo. Então, acho que o impacto da oração, que nem o senhor disse que Calvino acreditava na oração, no poder da oração, é essencial para uma reforma. Eu acho que sem oração, a reforma não vai acontecer. E não tem como mudar nada sem oração. Esse é outro tema, só oração. Mas só para lembrar, os moravianos tiveram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos. Eles tinham relógio de oração. Um só deixava de orar quando o outro chegava. E eles ficaram mais de 100 anos sem
um minuto sequer ter alguém na igreja orando. Todos os minutos tinha alguém orando dentro da igreja. Esse é o poder, certo? Lisandra, por favor. Senão a gente chega às 6 horas mesmo e o pessoal vai achar que aquela brincadeira minha era verdade. Né? Fica aí, pastor, por favor. Eu vou pedir para o senhor orar para a gente finalizar. Mas, mais uma vez, a gente... Pronto, tá bom, tá certo. Queria agradecer mais uma vez a presença de cada um aqui. É muito bom a gente ter esse momento, né, de bate-papo, de reflexão mais descontraído, assim. A gente vai aprendendo também, né, com essas discussões. E depois a gente vai dar alguns avisos. Aproveito também para depois a federação, a sinodal também e as outras igrejas também que quiserem dar os avisos. Vou pedir para o pastor orar. E logo após a gente também tem uma pequeno lanchinho ali do lado, para vocês não irem embora logo não, tá bom? O pastor Maurício, por favor. Vamos orar, vamos colocar de pé e falar com Deus. Senhor nosso Deus, damos graças porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Te agradecemos por esses momentos nessa tarde de sábado que passamos aqui, refletindo sobre os ecos da reforma na nossa vida, mas acima de tudo, Senhor, o eco daquele que falou ao seu povo, e o seu povo deve prestar todos os ouvidos a Ele, o nosso Senhor Jesus, o verdadeiro reformador das nossas vidas, o verdadeiro reformador da nossa história, aquele que reformou a união que um dia havíamos partido com Deus. E Ele novamente nos leva para o caminho que nos leva ao Pai. Te agradecemos por cada jovem presente aqui nessa tarde, por cada vida, por cada coração presente aqui nessa tarde. As crianças que estão aqui também, louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque, de alguma forma, seus ouvidos já começam a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para a nossa vida constantemente. Assim, nós agradecemos por essa programação, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, falando um pouco mais sobre nossas próximas programações, né? Dia 2 de novembro, estamos programando aí, nós temos um evangelismo aqui no bairro, nós estamos preparando alguns folhetos, pretendendo entregar alguns balões, fazer de uma forma que as pessoas tenham curiosidade, né? E conheçam um pouco mais aqui da nossa igreja, porque realmente muitas pessoas, às vezes, nem conhecem aqui e já mora aqui faz algum tempo, então a gente está querendo divulgar, né, nossa igreja aqui para as pessoas aqui do bairro e, ao mesmo tempo, levar o amor do Senhor, né, nesse dia que a gente lembra muito das pessoas que se foram, né? Também, no dia 20 de novembro, aí é mais especificamente... para esse dia do evangelismo, quem quiser estar presente é muito bem-vindo aqui. A gente vai estar se reunindo aqui na IPIG, 9 horas da manhã, e depois vamos estar distribuindo aí os grupos e dividindo pelo bairro para a gente ir entregando esses folhetos e falando um pouco mais sobre Jesus. E, mais especificamente, para quem é membro aqui, né, para quem é sócio da nossa mocidade, no dia 20 de novembro, a gente está pretendendo fazer a nossa eleição da diretoria. Dia 20 é um domingo, então vai ser após o EBD. Então, já esteja marcando aí nas suas agendas. Vamos estar lembrando lá no grupo, né, para que possamos estar aqui para eleger a nova diretoria. E desde já também estejam em oração, né, para que Deus esteja separando essas pessoas para desenvolver os trabalhos aí do próximo ano de 2023. E agora eu quero passar ao Will, a Bárbara, que queiram dar algum aviso. Ou alguém... Pode vir? Pode vir também. Pode. Oi, gente. Eu sou Mônica, eu sou da Igreja da Rimeira. Oi, gente. A gente está falando sobre evangelismo, a gente tem falado muito sobre missão. E uma coisa que eu sempre falo com o Lucas, meu digníssimo namorado, a gente sempre fala sobre missões de lá fora e quanto a gente queria apoiar os missionários lá de fora,
Para quem não conhece a minha história com o Lucas, nós estamos sendo missionários na Igreja da Ribeira. A gente mudou de igreja no ano passado e a gente tem ido lá ajudar, porque está sem juventude. E a gente começou o trabalho juntos e a gente viu o quanto é difícil, às vezes, de ter apoio da nossa própria igreja presbiteriana do Brasil. E eu convoco vocês e chamo vocês para participar da nossa programação no dia 5 de novembro, no próximo sábado. Vai ser às 7 horas. A gente tem feito camisas, e aí eu vou mostrar para vocês. Eu estou com uma. Você abre para mim? Eu estou com uma, e aí a gente tem outros tons. Tem a lilás, tem uma amarela mais clara. Tudo bem. Tem essa mais clarinha. Elas estão saindo a R$25. Tem verde, tem várias cores. Se alguém quiser comprar, pode falar comigo. A gente tem vendido para conseguir arrecadar um dinheiro. Para quem não sabe, a gente está com pouco número de membros lá na Igreja da Ribeira. E tem sido bem difícil conseguir pagar as coisas e fazer tudo. Mas, graças a Deus, a nossa igreja... Ela está tirando foto. Mas, graças a Deus, nossa igreja tem se mantido muito bem, muito firme. Nós temos trabalhos, para honra e glória do Senhor, nós temos trabalhado muito e Jesus tem nos abençoado. Abençoado em todos os âmbitos. Inclusive, eu queria contar um testemunho rapidinho, porque eu sempre gosto de contar coisas boas. Mas eu estava na igreja presbiteriana do Bancários e estava sendo uma luta muito grande fazer distribuição de cestas e ajudar a comunidade de alguma forma. A igreja do Bancários é uma igreja maior que a Igreja da Ribeira e até hoje eles têm enfrentado essa dificuldade, enfim, super respeito isso. Eu saí nesse momento de dificuldade. E quando eu fui para a Ribeira, eu fui surpreendida, porque a Igreja da Ribeira é a igreja com o menor número de membros e a gente tem distribuído 20 cestas para 20 famílias. Isso é uma grande bênção. O nome do Senhor tem sido pregado, essas famílias têm sido ajudadas pelo Senhor. É muito bom pregar o Evangelho dessa forma, porque a gente vê como as pessoas precisam de amor e como elas estão dispostas a serem amadas, e o nosso papel precisa ser cumprido. E é isso, se alguém quiser uma blusa, pode me falar, mas será muito importante te ver no dia 5 de novembro, lá na Igreja da Ribeira. A hora, eu falei 7. E o reverendo Vladimir do Jardim que vai pregar. Eu vou mandar o... Pode te mandar? Eu vou mandar o banner para ela e ela divulga para vocês. É isso. Boa tarde, gente. Dia 3 de dezembro, a gente vai estar finalizando os trabalhos da federação. A gente vai fazer o nosso congresso, né? A gente já votou tudo lá no grupo. A gente ainda vai fazer uma reunião na segunda para definir os detalhes, mas eu já queria aproveitar a oportunidade para divulgar a data, para as UMP se programarem, e também para falar principalmente para os irmãos aqui que você não precisa ser delegado para participar, tá? Então, você pode estar lá também. A gente ainda vai pensar direitinho na programação, mas eu já estou adiantando. Eu estou olhando para o Fernandinho, que o Fernandinho é da diretoria. Já estou adiantando que uma das sugestões lá que eu vou dar, que a gente faça alguma coisa algo mais parecido com culto e tal. Então, vai ser um momento legal, participe. É um momento de você participar desse trabalho federativo, né? É um momento de, como a Mônica estava falando, de você saber o que está acontecendo nas outras mocidades, saber um pouco das outras igrejas, o que você pode estar apoiando, do que a gente pode se ajudar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de reunião, que a gente tem um espaço para isso. Então, 3 de dezembro, ainda vamos divulgar o horário, data e local. O data já estou divulgando. O horário e o local. Eu vou divulgar o horário e o local, porque a gente ainda vai conversar sobre isso. Oi? Jardim? Sim, mas é porque não é oficial, né? Então, mas é no Jardim, gente, é no Jardim. Mas é porque a gente ainda vai falar disso na reunião, mas é no Jardim. já tá reservado lá. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Obrigada, estamos encerrados. E lembrando que a gente vai ter um lanchinho aqui do lado, tá bom?